O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, 6 de novembro. Mais uma vez agradecendo o carinho da audiência, essa permissão para entrar na casa de vocês. E claro, quem vem acompanhando os últimos pensando sabe que nós estamos executando uma série e hoje estamos encerrando. É o 5º programa da série Entrevista com os Candidatos a Prefeito. Nós estamos encerrando essa série hoje. Vamos terminar, se Deus quiser, com os 15 candidatos que aceitaram o nosso convite. Nós convidamos 16, mas teve um que achou por bem não comparecer no sorteio, então não está participando. Então nós estamos encerrando a série hoje, trazendo hoje uma candidata e 2 candidatos. Como vocês sabem, eu já informei, mas não custa informar de novo, em função desse número 15, nós aumentamos com a anuência da direção, o programa, em vez da duração normal de 1 hora, está durando 1 hora e 30 minutos, sendo concedido 30 minutos para cada candidato. Essa ordem foi decidida em sorteio. E quem está comigo hoje abrindo essa última série, esse último programa, é a delegada Daniele Bessa, do PSL, que terá o número 17 nas urnas de 15 de novembro. Aqui eu dou cordial boa noite e dou 30 segundos para ela fazer o mesmo com vocês, que estão do outro lado da telinha. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra, é um prazer estar aqui novamente com o Modesto, agradecer essa oportunidade de receber, ofertar a todos os candidatos esse espaço para a exposição de ideias, de propostas. É uma manifestação muito clara de um ambiente democrático, da nossa democracia, e as eleições que se aproximam, lembrar ao eleitor que tenha consciência que seu voto vale muito, que ele pode mudar os caminhos que o município vai ter nesses próximos 4 anos, que dê o valor que seu voto tem. O seu voto, ele é único, ele é seu, ele não deve ser dado, compartilhado, vendido de forma alguma. E exercer esse voto é um direito, é um dever de cada friburguense comparecer à urna no dia 15 e exercer esse seu direito de cidadão, ter a sua manifestação de vontade externada. Só isso. Obrigada pela oportunidade, novamente. E reforçando o que disse a candidata, eu também professo a mesma ideia. É, antes de tudo, um direito. Porque uma obrigação que custa R$3 e pouco para ser cumprida não é multa, né? É um direito. Eu estava falando até com 2 visitas na casa da minha esposa hoje, que quem não vota perde o direito de reclamar. Não pode falar mal do prefeito nem dos vereadores depois. Candidata, a primeira pergunta que lhe faço é... Se a delegada quiser falar um pouco sobre quem é a delegada Daniele Bessa e o que a motivou. Quem viu a sua entrevista na pré-campanha sabe, mas para quem não viu, não custa você repetir. Então, delegada Daniele Bessa é uma mulher de 49 anos, casada, mãe de 4 filhos, sou delegada há 20 anos. Antes de ser delegada, fui defensora pública por mais de 1 ano. E na Polícia Civil vou fazer 21 anos agora, à frente como delegada, sempre atuando na linha de frente, combatendo o crime, prendendo criminosos, cumprindo a lei, sempre cumprindo a lei. E durante todo esse período eu fui delegada titular de algumas delegacias da capital, passei pela corregedoria e há 12 anos eu estou aqui na região, na nossa região. No interior fui delegada de Itaocara, aqui na região fui delegada de Trajano de Moraes, depois fui para a Delegacia de Mulheres, fui delegada de mulheres por 2 anos e meio, onde defendi inúmeras mulheres da violência doméstica e familiar, onde na delegacia eu instituí um modelo de atendimento social que valorizou muito o atendimento criminal, porque a DEAM, a Delegacia de Mulheres, é uma delegacia atípica, ela foge do padrão das delegacias normais, digamos assim, né?
porque o crime de violência doméstica e familiar é um crime complexo, porque o agressor está dentro de casa, tem um convívio muito íntimo, muito pessoal com essa vítima. E quando eu cheguei à DEAN em 2016, a DEAN estava extremamente inchada, inoperante, ineficaz, e nós instituímos uma metodologia de atendimento, passamos a estreitar o relacionamento com o Centro de Referência da Mulher, com o Conselho Tutelar, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, e a partir daí, esses diversos atores conversando, e além desse atendimento social, a coisa passou a fluir de uma maneira melhor, e nós conseguimos atingir um padrão, um trabalho de excelência. Conseguimos dar satisfação para a sociedade, porque quem presta o serviço público, quer seja um delegado, um médico, um prefeito, um vereador, está exercendo, tem que prestar um atendimento, tem que dar uma satisfação, entre aspas, para a sociedade, né? Para que a coletividade merece ser bem atendida, tem uma prestação de serviço público adequado, porque, em última análise, o que a gente faz é prestar um serviço público. Então, quando eu assumi a DEAN, eu busquei essas maneiras de enxugar e buscar a efetividade no atendimento da DEAN. E nós conseguimos. Durante esses 2 anos e meio, quando eu saí da DEAN, ela estava muito mais eficiente, eficaz, proativa, ágil. Enfim, a gente conseguiu dar esse choque lá na DEAN. E a delegada Daniele Bessa nunca esteve antes na política, eu sou estreante na política, é a primeira vez que eu me candidato, coloco o meu nome a uma disputa, e isso começou a se desenhar lá em 2018, quando eu percebi certos valores na política nacional sendo presentes, saindo do armário, que vinham sendo escorraçados há alguns anos, né? Família, pátria, Deus, religião, e eu me senti como um chamamento mesmo. E eu me aproximei, vim para a rua fazer campanha para o deputado federal Luiz Lima, para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu fiz campanha para os dois em 2018. Tive uma atuação, me aproximei nesse processo de algumas pessoas do PSL aqui de Nova Friburgo. E em 2019 conheci o deputado federal, mais formalmente, deputado federal Luiz Lima, mais pessoalmente, pessoalmente eu vim a conhecer o deputado federal Luiz Lima, e aí veio esse convite / desafio para eu encarar essa candidatura, botar meu nome, e eu aceitei. A minha vida sempre foi feita de desafios. O desafio eu acho que é bom, que é uma mola propulsora, te põe para agir mais. E eu mudei, assim, desde que eu estou licenciada da polícia, desde junho, eu venho me dedicando exclusivamente à minha candidatura, à parte de conhecimento, administração pública. E antes até disso eu já vinha dividindo o tempo, né, entre delegacia, nos meus horários de folga, eu já vinha me dedicando à aprendizagem, que esse convite veio lá em 2019. Enfim, eu sou formada em Direito, eu também não falei, sou formada em Direito pela UFRJ, tenho pós-graduação em Penal e Processo Penal, tenho MBA em Gestão Pública e quero colocar toda essa minha bagagem, né, juntamente com os meus 22 anos de serviço público, esse meu embasamento teórico, essa minha formação jurídica e profissional, juntamente com esses meus 22 anos de servidora pública, nos quais eu sempre tive a ficha limpa, sou ficha limpa, nunca respondi a nada. Quero colocar tudo isso na Prefeitura de Nova Friburgo para prestar um trabalho de excelência e poder dar um serviço público adequado, mais do que eficiente aos friburguenses, que os friburguenses estão carentes de um prefeito que tem atitude, que tenha garra e que realmente compre a briga do lado da população. Essa briga, quem entrar tem que estar do lado da população, não do outro lado. Bem, a delegada já colocou, já encaminhou a segunda pergunta. Eu não vou ficar repetindo aqui os problemas que o friburguense enfrenta, principalmente em relação à administração pública municipal, e a delegada já colocou alguns pontos que dão sentido à pergunta. Caso eleita, o que a candidata pretende fazer de diferente para
consiga atingir esses objetivos? Quero fazer tudo diferente, tudo. E eu falo isso não é com uma vaidade pessoal, alguma coisa, vou fazer porque eu sentei lá. Não, eu falo isso até com tristeza, porque é muito triste você chegar ao final de uma gestão, você enquanto população, você enquanto friburguense e você enquanto está almejando um cargo político, você perceber que você não vai poder aproveitar nada da gestão passada. Projetos, coisas em andamento, o que foi a gestão passada? É muito complicado e é triste. Mas eu quero fazer tudo diferente. Eu quero ser atuante, eu acho que de início a gente precisa de uma reforma administrativa, a prefeitura está inchada, mais de 7 mil funcionários, muitos deles estão ali por politicagem, ocupam um espaço político, de conchavos políticos, e ou trabalham muito pouco ou sequer trabalham. Enquanto isso, na outra ponta da situação, você tem servidores públicos comprometidos, atuantes, que ganham menos de um salário mínimo por mês. Isso é um absurdo. Quer dizer, a gente precisa, pontos assim nodais, a gente precisa de uma reforma administrativa séria para enxugar a máquina administrativa, fundir secretarias, extinguir algumas, para dar efetividade à prestação de serviço. Durante essa reforma administrativa, todo o secretariado vai ser escolhido tem que ser técnicos, competência, currículo. O critério, hoje em dia, me perguntam às vezes, se você ganhar, você tem já um nome, alguma coisa de secretariado? Não tenho nome nenhum, mas tenho características comuns a todos os secretários. Vão ser pessoas ficha limpa, competentes, que tenham um notável conhecimento em suas áreas e que tenham um currículo também, mais do que um currículo que justifique a sua ida para o secretariado. Isso, todas as cadeiras, sem dar nomes, todos eles vão ter isso. E a partir daí, com essa reforma administrativa, com essa escolha técnica dos secretários, os secretários têm que conversar, as diversas fontes têm que dialogar. Hoje em dia é uma coisa que não tem, por conta desse critério político e não técnico. Além disso, quebrar o eixo central de corrupção que existe hoje na prefeitura. Nós temos um eixo de corrupção que está ali enterrado há várias gestões. Isso passa por contratos que são renovados há várias gestões, sem critério técnico, sem ter o olhar do benefício que a população vai ter. O olhar é outro. E a gente tem que mudar isso, tem que quebrar essa corrupção. Eu diria que de tudo que tem que ser feito, o mais importante é quebrar esse eixo de corrupção. Tirar coisas velhas que estão há várias gestões ali entranhadas, que se nós não quebrarmos esse eixo de corrupção, não adianta trazer verba, não adianta fazer projeto, porque o benefício não vai chegar à população. Então, nós temos que quebrar esse eixo de corrupção, colocar pessoas técnicas, informatizar. Com a informatização você traz transparência. Nós temos que informatizar toda a gestão pública municipal e principalmente a saúde, que é o local onde é mais propício de haver a corrupção. Mas em toda a gestão pública hoje nós temos muita corrupção. Então nós temos que quebrar esse eixo de corrupção, buscar a informatização, trazer a transparência, fiscalizar. Isso tudo não vai adiantar nada se não tiver um prefeito atuante que fiscalize, que vá lá no final, na linha, no outro lado da linha, que é a população, para ver como essa demanda está chegando. Encurtar esse espaço entre o poder executivo municipal e a população. Hoje ele é assim, você tem que trazer ele assim. Criar meios que a população, além de ser um prefeito presente, que ande na rua, que escute a população, que a população tenha acesso a esse prefeito. No nosso projeto, eu vou criar canais em todas as secretarias e vai haver um duplo controle ligado ao gabinete do prefeito. Eu quero estar de olho em saber como esse meu gestor, eu vejo o prefeito como um gestor dos gestores. Esses gestores são os técnicos, os especialistas em cada área, mas eu sou a gestora maior que vou olhar cada um deles e saber se o trabalho está sendo plenamente feito, se a população está sendo plenamente atendida. Isso também vai ter na nossa gestão. Agora, com relação a projetos.
eu quero falar de um projeto que gerou muita polêmica, gerou muitos memes, até falaram que ia fazer a FAO Linhas Aéreas, e eu queria explicar um pouco desse projeto. Em 2014, houve um projeto que foi arquivado que atestava a viabilidade técnica de um aeroporto no 3º distrito, entre o Barracão dos Mendes e... como é que é o nome ali? Ceasa. Entre o Ceasa e o Barracão dos Mendes, ali em Salinas. Existe esse projeto que atesta viabilidade técnica. A Secretaria Nacional de Aviação Civil atestou isso. Ele foi arquivado em 2014, no governo do Rogério Cabral, que esse estudo foi feito. O que eu quero, que eu fiz, o vídeo que tentaram deturpar, é desarquivar esse projeto, que já atesta a viabilidade do aeroporto de Nova Friburgo, e aproveitar esse bom momento que nós temos com o governo federal de buscar essa verba que existe lá no Ministério da Infraestrutura, que é dedicada somente para a construção de aeroportos. Os municípios que tiverem um projeto aprovado, que não esteja arquivado e que consigam esse contato com a União e que consigam essa verba, terão esse aeroporto construído. Não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com educação, é uma verba que existe no Ministério da Infraestrutura para a construção de aeroportos. O primeiro passo é desarquivar esse projeto. E, inclusive, a gente já está mexendo com isso, tem um agendamento com o ministro Tarcísio em Brasília, uma reunião do deputado federal Luiz Lima para breve. Ou seja, é uma coisa que, ainda que eu perca a eleição, eu vou ter que continuar tendo contato com o deputado federal Luiz Lima, é uma coisa que é muito boa para o nosso município. Eu, sendo eleita, eu vou brigar pelo desarquivamento desse projeto até o último dia do meu mandato. E eu não sendo eleita, até o último dia do mandato do Luiz, eu também vou brigar por esse projeto, porque ele é muito bom para Friburgo. A quantidade de investimento que vai vir, a quantidade de empregos que vão ser gerados, é uma coisa, Friburgo vai dar um salto de não sei quantos anos. E, apesar desses memes, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Esses memes motivaram até uma notícia na Tribuna de Petrópolis. Saiu no Jornal de Petrópolis, se nós conseguirmos realmente desarquivar esse projeto, viabilizar essa verba e conseguirmos construir esse aeroporto, que Friburgo vai passar Petrópolis e Teresópolis, porque hoje a gente está atrás. Quer dizer, é uma ideia boa, é um caminho longo, mas é um caminho possível. A gente não pode só acreditar no caminho curto, no que está ali. É um caminho possível, não é um sonho, é um caminho possível que tem um projeto que foi arquivado, que atesta a viabilidade econômica e que seria um projeto, um mega projeto para Nova Friburgo. Não é megalomania, não, é um mega projeto para Nova Friburgo, que é viável sim e que a gente tem que acreditar. Primeira coisa é acreditar e tornar possível. Tenha os dados objetivos que ele é possível. E eu vou brigar, volto a falar, vou brigar pela realização desse projeto. Como eu vou brigar pelos projetos da área da saúde, como eu vou brigar pelos projetos da área da educação. Você brigar por uma coisa, todas as áreas são como filhos. Você não cuida só de um filho. Eu tenho 4 filhos. As mulheres que estão nos assistindo, que têm mais do que um filho, vão entender o que eu estou falando. Você olha de todos com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, eu vou cuidar da mesma maneira. São vários projetos que visam viabilizar de uma maneira melhor a nossa cidade, em todas as áreas. E o crescimento econômico também é muito importante. Então, eu vou dar atenção para a saúde, para a educação, para desarquivar esse projeto do nosso futuro aeroporto, para tudo, para o comércio, para as empresas. Cada um vai ser um filho e cada um vai ter a mesma atenção, o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Tem tempo de falar de mais algum outro projeto? Pode falar, fica. Tem ainda mais aí uns 10 minutos. Outro projeto que a gente quer trazer é um projeto do governo federal, chama Casa da Mulher Brasileira. Esse está no meu plano de governo. É um projeto lindíssimo, que busca agregar no mesmo espaço físico a Defensoria Pública, a Delegacia de Mulheres, o Ministério Público, a Conselho Tutelar, Centro de Referência da Mulher, no mesmo espaço
o mesmo espaço físico, nós vamos ter todos esses órgãos. Para quê? Para dar um atendimento mais humanizado, um atendimento mais carinhoso para essa mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Então, a gente vai buscar verbas junto ao governo federal para trazer esse projeto Casa da Mulher Brasileira, que vai ser de extrema importância ao combate da violência doméstica e familiar em Nova Friburgo. Vai ser mais uma ferramenta para todas as mulheres buscarem dar um basta na violência doméstica e familiar. E eu tenho, paralelo a isso, eu quero também fazer uma parceria mais estreita com o Poder Judiciário para viabilizar penas alternativas para os agressores de mulheres, os autores de violência doméstica e familiar. Porque eu percebo que a gente só cuida de um lado, só cuida da mulher. E muitas das vezes essa mulher quer tentar recuperar esse autor. É o pai dos filhos, é o marido, é o companheiro, tem uma história, em algum lugar se perdeu. Para esses casos de crimes leves, que esse autor tem uma pena alternativa também, que seja obrigatório comparecimento a sessões de psicologia, de grupos de apoio, enfim, esse é um outro projeto que eu também estou estou dando bastante atenção, que a gente quer trazer para empoderar as friburguenses aí e acabar com esse ciclo de violência doméstica e familiar. Você tem mais 5 minutos para falar de mais projetos, se você tiver. Mais projetos? Então, tem outra coisa que eu acho que não é bem aproveitada aqui em Nova Friburgo, que é a nossa localização geográfica. Nossa localização geográfica já é meio aproveitada com os distribuidores. Nós temos vários distribuidores que ficam ali em Conselheiro. Mas com a pandemia, houve um boom do e-commerce, o comércio eletrônico. E a gente, aliado, e a pandemia, eu acho que tão cedo ela não vai embora, a gente está revendo meios, maneiras, modos de conviver com esse vírus, né? E aliado a esse boom que vários empresários aqui de Nova Friburgo pegaram na pandemia e tiveram um boom usando o comércio eletrônico, e a nossa posição geográfica e essa questão das distribuidoras, eu quero criar incentivos fiscais para outras empresas, para que eles tenham aqui o seu centro do comércio eletrônico e o seu QG, o seu local de distribuição, aproveitando esse nosso posicionamento geográfico favorável, que é no centro do estado. Então, criar incentivo para que essas empresas venham e que fixem aqui, tem o comércio eletrônico, mas o seu ponto central de distribuição seja aqui, porque vai facilitar a gente trazendo, vai injetar mais dinheiro na nossa economia e vai fazer essa roda girar. Vai aliar essa coisa do comércio eletrônico, que está bombando, algumas empresas aqui já estão fazendo, a nossa localização geográfica, e a gente vai criar incentivos, mecanismos para que outras empresas de e-commerce, empresas que trabalham majoritariamente com o e-commerce, venham para cá e fixem aqui os seus locais de distribuição. Tem mais 3 minutos ainda para falar de mais alguma coisa. Mais alguma coisa? Pensar aqui se tem mais algum projeto. Alguma coisa de assim mobilidade urbana, por exemplo? Mobilidade urbana. Aí vamos entrar nas concessionárias. Mobilidade urbana é rever o contrato, né, que está um absurdo. E, assim, o que a gente tem de mais palpável é um estudo de engenharia de tráfego, mas resgatar uma ideia que já funcionou muito bem, que é criar esses corredores alternativos para que os ônibus tenham um espaço exclusivo, visando um tempo menor de viagem, porque a gente tem que criar atrativos para essa população que hoje em dia pega o carro, vai para as ruas e incha nosso trânsito, né? A nossa frota está absurdamente alta, salvo engano são 132 mil veículos, o último estudo do Detran de setembro. Nós temos que criar mecanismos de atrair a população para o ônibus, para o transporte público. Mas esse transporte público tem que ser de qualidade, tem que ter acessibilidade, né? Tem que cumprir os horários, tem que ter um número suficiente de veículos circulando em todas as linhas. Isso passa pela revisão desse contrato de concessão, que hoje em dia nem existe, uma situação esdrúxula, né? Mas a empresa que vier a celebrar esse contrato vai ter que ver isso tudo. A instalação de GPS em todos os ônibus, de câmeras internas que ajudam até na segurança do próprio município, que isso está previsto no contrato, mas elas não funcionam.
fiscalização, melhorias e fiscalização. Bem, a candidata ainda tem mais 2 minutinhos ainda. Para falar de proposta? Pode. Bom, vamos puxando aqui, concessionárias, Águas de Nova Friburgo também. Tem que ser revisto esse contrato, fiscalizado, aplicar multas. Um problema crônico, autogelaria. Autogelaria sempre falta água. Falta água. Quando chove muito, falta água. Quando faz muito sol, falta água. Falam que o problema é na subestação do Caledônia. Ora bolas, por que não conserta a subestação do Caledônia? Por que não resolve o problema? Há pouco tempo... Agora sim, só tem mais um minuto. Há pouco tempo, o atual prefeito até disse que aplica multas, não sei o que lá. Eu andei pesquisando no site do TJ e ainda não achei. Confesso que eu ainda não acabei minha pesquisa, mas está em 80%, eu não vi. Eu vi um processo de aplicação de multa que o procedimento administrativo foi anulado. Ou seja, 4 anos, tanta incompetência, tanta coisa errada, uma multa? Enfim, a gente vai ter um olhar mais fiscalizador, um olhar mais em prol da população com relação às concessionárias. Não vou exigir nada além do que está no contrato. O contrato tem que ser cumprido. Se eu estou concedendo serviço, ele tem que ser bem prestado, bem posto à disposição da população. Agora sim, nós temos 4 minutos para encerrar o programa. O candidato tem 3 minutos para explicar, olhar para ele, para a telinha, e dizer para o eleitor por que ele deve ir às urnas e por que deve votar 17. Eleitores e eleitoras friburguenses, é um momento de mudança. Temos que mudar. Temos 16 candidatos no pleito. Alguns, se todos os eleitores e eleitoras forem analisar, pertencem ao mesmo grupo político que há algum tempo vem exercendo o poder aqui na nossa prefeitura, pertencem ao mesmo grupo político, mudam as figuras da segunda à terceira posição, muda o cabeça, mas é o mesmo grupo político. Entendo que é um tempo de renovação, temos que renovar, buscar uma nova política. Então, eleitor, eleitora, busque se informar do seu candidato, busque saber o passado do seu candidato. Temos que colocar na política pessoas que tenham a ficha limpa, um passado limpo, que queiram realmente instituir uma nova política, uma política sem corrupção, uma política com transparência, uma política que busque dar ao cidadão o que ele merece, busque dar saúde, educação, mobilidade urbana, transporte adequado que está dentro de mobilidade, enfim, é hora de renovar, mas tem muita gente aí que está com uma carinha de nova e não é nova. Pesquise, exerça seu direito, não deixe de votar no dia 15, é um direito, é um dever seu, para os próximos 4 anos, pense na sua saúde, na saúde de seus familiares, na educação de seus filhos, na maneira como você vai e volta para o trabalho todos os dias, na sua rua sem iluminação. Isso tudo vai ser decidido dia 15. Pense e use seu voto com sabedoria. É preciso mudar. O tempo nos urge e nos diz que é preciso mudar. Mude com sabedoria, vamos ter transparência, acabar com a corrupção. Friburgo precisa de uma pessoa que acabe com a corrupção, que tenha honestidade, que tenha experiência com serviço público. Então, busquem todos os candidatos, pesquise. Há 16 candidatos. Não deixe de votar, não deixe de exercer seu direito, mas façam com sabedoria, com vontade de que sua cidade seja do jeito que você sonhou. Pense nisso na hora de exercer seu voto. Por isso, dia 15, vote delegada Daniele Bessa, 17. Bem, agora a candidata tem exatos 1 minuto para... Quem é o seu acompanhante? Meu marido? Seu marido, né? Meu marido? Tem 1 minuto para se despedir do nosso caro telespectador ou nossa telespectadora. Okay. Sou ficha limpa, 20 anos como servidora pública, 22 anos, como servidora pública, 20 anos como delegada de polícia, fui defensora pública e realmente minha candidatura surge da indignação de ver nossa cidade piorando a cada gestão. Os últimos 4 anos foram lamentáveis, a omissão total porque nós passamos. Então, diante dessa indignação, coloco meu nome à disposição, quero fazer um trabalho atuante,
ter políticas públicas sérias, Agora sim, tem 30 segundos, delegada. Transparentes, para que atinjam toda a população. Por isso, no dia 15 de novembro, conto com seu voto para mudar Nova Friburgo. Dia 15, vote delegada Daniele Bessa, 17. Bem, eu quero agradecer a candidata que gentilmente aceitou o convite na pré-campanha e retornou hoje. Tá? A TV Zoom se sente grata porque é um trabalho que a gente faz já várias eleições e é uma forma da gente levar ao nosso caro telespectador uma oportunidade, até mais esse ano, porque são mais candidatos. Deles fazerem uma escolha para que nós não nos arrependamos, porque lembre-se bem, a escolha definirá o nosso futuro por 4 anos, tá bom? Daqui a 2 minutos nós voltaremos com outro candidato. Voltamos já. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com anti-reflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando ao segundo bloco do programa hoje. Quem está comigo aqui, ele deveria estar no programa de 2 de outubro, foi aquele famoso programa do apagão que acabamos não podendo gravar. É o Dr. Arthur, que tem o número 70 e é candidato pelo Avante, a quem eu dou meu cordial boa noite. Dou 30 segundos para o seu boa noite, doutor Arthur. Modesto, agradecer mais uma vez aqui o convite, ter essa oportunidade de falar num programa tão importante. Quero dar boa noite a você de casa que nos está assistindo. O momento está chegando a hora, da eleição, então é muito importante esse espaço para a gente poder falar o principal, que é o projeto de governo de cada candidato, para você de casa poder conhecer melhor o seu candidato e escolher melhor o seu voto. Doutor Arthur, fala um pouquinho quem é doutor Arthur. Quem assistiu à pré-campanha sabe que você já explicou, mas para quem não assistiu, fale um pouquinho sobre o doutor Arthur e sobre o que o motivou a ser candidato. Eu sou médico, aqui em Nova Friburgo há 5 anos. Tive a minha maior experiência aqui na saúde pública, eu gosto sempre de falar isso, quando fui diretor médico lá do Hospital Municipal Raul Sertã.
Foram 6 meses difíceis, né? A gente tentou fazer muito pela saúde de Friburgo, mas a gente viu naquele momento o quanto a saúde de Friburgo é politizada. E como eu tentei, né, consertar muitas coisas, mas o diretor médico no hospital ele tem uma função técnica. Na verdade, é porque é obrigatório você ter esse diretor técnico, senão a sensação que dava é que não precisaria ter esse diretor, né, pela gestão municipal. E são 3 direções dentro do hospital, você vê que cada direção é de um candidato, uma é de um vereador, outra é da prefeitura, então você não tem comando. E a Secretaria de Saúde, né, a gente passou por um governo municipal aí com 8 secretários, né, você não tinha, e nenhum secretário foi um secretário técnico. Então, depois desses 6 meses, quando eu vi que não ia conseguir realizar o meu trabalho, né, porque não adianta você tentar, e quando você vê que não tem voz, eu acho que você tem que expor principalmente a nossa população. Então, nessa época, eu fiz uma carta à Câmara Municipal, explicando os motivos, porque eu não queria continuar e porque eu saí. E depois desse tempo, para explicar ao pessoal de casa que está me conhecendo agora também, acho que muita gente já me conhece, mas eu fui convidado a participar de um grupo, né, chamado Aliança Municipalista Democrática, onde a intenção era discutir Nova Friburgo. A nossa cidade, infelizmente, entrou numa mediocridade política administrativa há mais de 20 anos. Existe uma falta de liderança, né? Tivemos aqui, eu sempre gosto de falar, 2 grandes prefeitos, né, com todo respeito aos outros, mas Paulo Azevedo e Heródoto. E a cidade parou no tempo. Nova Friburgo, que era referência, né? Eu sempre gosto de falar isso, o prefeito de Gramado vinha a Friburgo para levar tudo de bom que tinha aqui. Hoje o secretário de Turismo de Gramado é friburguense. E hoje Nova Friburgo é a 3ª cidade da Serra, a gente perdeu o protagonismo, aquele amor do friburguense, né? Então a gente começou a desenvolver um projeto para 20 anos de Friburgo, porque a gente sabe que em 4 anos a gente não vai conseguir consertar as ruas da nossa cidade. E nessas reuniões a gente ouviu todos, principalmente grande sumidade de Friburgo, foi o professor Hamilton Werneck falar de educação, o coronel Celso Novaes falar de mobilidade urbana, o delegado Henrique Pessoa falar de segurança pública, ouvimos também o Paulo Valente da FAOL, entre outros, inclusive os candidatos a prefeito. A grande maioria dos candidatos a prefeito também foram lá participar da Aliança Municipalista. E a gente, é importante dizer que eu não tinha nenhum projeto pessoal, eu quero ser prefeito de Friburgo, só que a gente não sentiu que cada candidato teria o compromisso com o nosso projeto de governo. Então a Aliança, que não era um partido político, né, ali você tinha várias pessoas filiadas a diversos partidos, a gente preferiu fazer uma filiação através do Avante e lançar minha candidatura, na época pré-candidatura, agora candidatura a prefeito. E a gente aceitou o desafio, porque a gente sente que Nova Friburgo precisa de novas lideranças e, principalmente, acho que gente nova, gente com vontade, mas nenhum aventureiro. A gente precisa de 2 coisas muito importantes. Uma é o projeto de governo e a outra é um grupo para realizar. Principalmente boas pessoas, pessoas técnicas, porque a gente sabe que ninguém vai governar sozinho, né, Modesto? Então, um médico que teve esse contato com a gestão pública no hospital municipal, é importante dizer, um hospital que é municipal de direito, mas funciona como hospital estadual, então foi um grande aprendizado, tanto como médico, quanto ser humano e agora quanto político. E a gente está aqui para a gente poder, né, falar um pouquinho depois dos nossos projetos de governo para Friburgo. Então vamos falar agora sobre ele. Não é novidade, né? Isso aí tem sido uma tônica nessas entrevistas, eu dizer isso. Não é novidade para nós friburguenses os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos em relação à administração pública municipal, ou seja, são conhecidos de todos, eu não vou ficar aqui enumerando-os. O que eu vou perguntar ao candidato é o que ele pretende fazer para mudar esse quadro atual, que hoje, venhamos e convenhamos, não é um bom quadro. Modesto, acho que hoje quem chegar na cadeira número 1 vai ser um grande desafio. Primeiro, a gente tem que enxugar a máquina, né? A gente tem uma dívida ativa em torno de 500 milhões de reais, entre ISS, IPTU, taxa de alvará, e não adianta falar com a população que não tem dinheiro, né? Isso aí todos que se candidataram, né? Até o seu amigo falou, né? O cara é maluco, o cara é sonhador, a gente sabe da dificuldade. Então a gente precisa gerar dinheiro. E gerar dinheiro hoje,
com esse organograma da prefeitura é impossível. Então a gente vai reduzir o número de secretarias. Reduzir de 29 secretarias para 12, para a gente enxugar a máquina. E o principal, a gente precisa diminuir esse número abusivo de cargos comissionados. E também a gente precisa procurar esses prédios históricos da prefeitura, fazer uma precatória, a gente precisa gerar dinheiro. E isso não vem ocorrendo em Friburgo. Queremos, nos primeiros 100 dias, né, fazer um cadastramento de todas as secretarias, porque a gente sabe que se não for feito no início, não se faz mais. E, principalmente, através do Conselho de Cidade, a gente mapear toda a cidade e analisar cada serviço público. Vou começar falando um pouquinho de cada área. Uma coisa muito importante que hoje não tem uma fiscalização são os serviços concedidos aqui em Friburgo. E a gente andando nas ruas, a gente sente que, tirando a EBMA, em relação à coleta de lixo, as outras concessionárias, a população vem sofrendo. E para a população são as concessionárias que mandam em Friburgo. Eu não estou vindo candidato com o apoio de nenhum empresário das concessionárias, então eu acho que o principal, a gente tem que ouvir o lado deles também, como a gente ouviu o Paulo Valente, que a gente sabe que são empresas e querem lucro. Mas uma coisa que hoje não tem na prefeitura é um prefeito que coloque o contrato para ser cumprido. Então a gente vai criar a agência fiscalizadora das concessões. Porque eu acho isso muito importante, porque o que a gente vê de reclamação da população, né, a gente vê no nosso transporte público. Porque a gente, na mobilidade urbana, quer priorizar o transporte público. Reduziram-se os números de ônibus, números de linhas. A maior taxa do Covid foi dentro dos ônibus. Lugares como Toledo, né, Benfica, Alto do Schwenk, Tiradentes, não tem ônibus aos domingos. Às vezes, aí você vai ligar para quem para cobrar isso? A população quer essa fiscalização. Então, a agência fiscalizadora das concessões vai estar lá para isso. Um outro grande problema, eu tenho andado bastante pela cidade, né, gastado literalmente sola de sapato, a gente vai lá no Vale Radiante, no Rui Sanglar. Nós temos uma caixa d'água lá, muitas pessoas não têm saneamento básico, o esgoto é jogado em águas pluviais, mas muitas pessoas pagam essa taxa de água e esgoto. Isso é um grande absurdo. Então, essa agência fiscalizadora das concessões não vai aqui, não é ameaçar as concessionárias, mas é fazer cumprir o contrato. Falar um pouco agora da saúde. Né? Nos primeiros 100 dias, a gente primeiro tem que colocar médico no hospital. Né? Se você for quarta-feira no Raul Sertã, não tem médico. E a gente quer pensar a saúde, mudar essa imagem da saúde de emergência, aquela saúde emergencista. Né? A gente sabe da importância do Raul Sertã, mas são eternos puxadinhos e nunca se deu jeito. A gente pensa a saúde em 3 pilares. O primeiro, a gente precisa fortalecer a atenção básica, né? Que é a estratégia de saúde da família. A gente tem que botar os postos de saúde para funcionar, principalmente dar infraestrutura para esses postos. E os lugares mais afastados, né? Eu gosto de falar de Lumiar, de Campo do Coelho, Rio Grandina, e alguns lugares que estão sobrecarregados, como Amparo, a gente quer colocar o postinho para funcionar 24 horas. Porque isso você vai conseguir suprir a demanda do Raul Sertã. Porque imagina um turista em Lumiar ou um morador, bate a cabeça na cachoeira, até chegar lá, nem ambulância tem, né? Até chegar ao Raul Sertã, quase 1 hora, a UPA 1h15, e tempo é vida. Uma outra coisa muito importante que a gente não vê acontecer, informatização de toda a rede de saúde. Hoje a nossa rede não é informatizada, o paciente não tem um prontuário eletrônico. Eu gosto de falar, falei no programa do Zuri também, do seu João que é hipertenso, diabético, procura seu médico, fala o que ele toma, o médico passa os exames, isso vira um paciente fantasma. É um prontuário de papel, isso some, são gastos repetitivos. Às vezes, o mesmo paciente faz 3 tomografias, 3 raios-x. Então, a gente quer criar um prontuário eletrônico, o paciente vai chegar na UPA, no Raul Sertã, no posto, e vai estar lá tudo que ele já tomou, os exames que ele já fez. Isso a gente vai economizar o nosso erário público. E uma coisa muito importante, os municípios em volta, cerca de 11, quando vem uma verba federal, compra uma ambulância e desemboca no Raul Sertã. Quando eu fui diretor, às vezes 80% dos leitos de maiores custos, que é a coronária, a CTI, a gente tinha paciente de fora de Friburgo. Então a gente vai poder cobrar esse repasse do Ministério da Saúde. E uma coisa super importante, que é o terceiro pilar. A gente fala de respirador, fala de leito, mas esquece da matéria-prima, que é a mão de obra especializada. A gente precisa valorizar o profissional da saúde de Friburgo, criar um plano de cargos e salários. Temos pessoas hoje na nossa saúde que ganham abaixo de um salário mínimo. Isso é um grande absurdo. E se não tiver aquela menina da limpeza, o maqueiro, a gente não tem leito de CTI. O último concurso em Friburgo, público, foi em 1999. Falar um pouquinho da nossa educação.
Hoje a gente tem um grande problema na Secretaria de Educação. São 3 categorias. Nós temos seletistas, concursados e servidores estáveis. A gente quer unificar isso, fazer um plano de cargos e salários também. Como na saúde e na educação tem pessoas que ganham abaixo do piso salarial. Temos que valorizar todo mundo, desde a merendeira ao professor. Queremos implementar também 4 modelos de escola em tempo integral. Mas aí está um desafio. Conversando com o professor Hamilton Werneck, professor Jorge de Carvalho, a gente, se pegar o número de funcionários da Secretaria de Educação pelo número de alunos da rede municipal, essa conta não fecha. Então a gente precisaria contratar e aí a gente também tem que remunerar melhor, né, dar as gratificações para essas pessoas. Então a gente precisa daquele início da conversa, enxugar a máquina, reduzir o número de nomeados. E uma coisa absurda que a gente tem que rever, esse contrato do transporte escolar para a zona rural. Isso é uma das maiores roubalheiras em Friburgo. Cerca de 10 milhões que a prefeitura paga. Se você fizer a conta da passagem da FAO, que já está cara para o contribuinte, cerca de, vamos lá, ida e volta, quase R$9. Essa conta do transporte escolar chega a R$28, R$29. Então isso tem que acabar. A gente precisa também implementar, né, a rede de dados. A gente passou por uma pandemia, onde o aluno que está na alfabetização, que precisa da presença do professor, não teve. Muitos não têm internet, principalmente na zona rural. E a gente sabe que muitos não têm o pai e a mãe presente. Então a gente quer, nesse início de governo, nos primeiros 100 dias, dar um reforço escolar para esses alunos. E a gente pode fazer muitas parcerias, até desenvolver as escolas em tempo integral, porque isso leva tempo, né? Até o professor se acostumar, até a infraestrutura ficar pronta, a gente pode fazer parceria com o Sistema S, para levar o esporte, fazer parceria com as escolas de samba. Eu tive na Saudade, a escola está aberta, até porque tem a subvenção da prefeitura, então a escola também quer ser parceira, e a prefeitura pode pedir, né, essa parceria, a gente pode fazer parceria com as igrejas. Hoje a gente tem cerca de 130 professores de educação física que já passaram no concurso público e não foram chamados, a gente quer zerar isso. Falar um pouco do nosso turismo. Hoje, Nova Friburgo não tem uma coisa muito importante, que é um calendário anual de eventos. A gente tem um calendário feito à base da caneta. Então, a gente precisa colocar, Nova Friburgo é um polo cervejeiro, nós temos uma agricultura maravilhosa, temos o morango, a truta, somos o 2º maior produtor de flores de corte, somos a capital da moda íntima, temos um turismo rural em Amparo, e a gente não tem isso no nosso calendário. E muitos turistas, às vezes, param em Lumiar e São Pedro e não vêm conhecer a moda íntima na Ponte da Saudade, não vai a Olaria, não vai a Amparo conhecer o turismo rural. E a gente sabe que nesse processo de pós-pandemia, o primeiro turismo que vai se reabilitar é o turismo que a gente denomina de menos de 300 quilômetros. Então, a Nova Friburgo tem que estar preparado, porque vai vir um turista, não é de outro estado, é o turista do Rio de Janeiro, né, é o turista da região dos lagos. E a gente sabe que o turismo é um emprego de rápida capacitação e baixa qualificação. Então, a gente pode gerar muito emprego e renda aqui. Uma coisa muito importante, falar de segurança. A gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas o município tem que cooperar e se integrar. A gente quer aqui, principalmente, continuar apoiando as ações do CONSEG. A gente quer criar também o CONSEG Rural. Principalmente, a gente sabe das dificuldades, né, como a gente não tem dados móveis na zona rural, né, muitos agricultores reclamam essa situação da falta de segurança, né? Friburgo é um município muito grande. A gente também quer incentivar o que dá certo, que é a cidade inteligente, levando incentivos fiscais aos empresários que participarem, né? Fazer uma integralidade dos serviços de videovigilância, né? Principalmente com o governo do estado, fazendo parceria com a polícia militar. E o principal, a gente quer ter uma escola de formação dos guardas municipais, porque muitos, eu estive conversando hoje com alguns, não têm nem noção, né, de defesa pessoal. Então, a gente quer ter essa formação. E uma coisa muito importante, que a gente assinou até uma carta compromisso, é até importante falar, foi no dia de hoje, com o sindicato, né, todo o funcionalismo público municipal. A gente quer realmente ter esse compromisso, a gente quer valorizar o funcionalismo, porque a gente sabe que são eles que carregam o piano da nossa administração pública. E isso, infelizmente, não vem ocorrendo em Friburgo. É muito triste quando um funcionário de carreira de mais de 20 anos continua ganhando aquele salário baixo e vem um nomeado, ganha 3 vezes mais. Uma coisa muito importante, que está no nosso projeto de governo também, a gente quer descentralizar o poder municipal, tornar Nova Friburgo novamente a cidade dos bairros. E para isso a gente quer, primeiro, ter um projeto diretor de urbanismo
criar, por exemplo, um certificado de ruas e bairros relacionados à coleta de lixo, à qualidade do ambiente urbano. Estive conversando na CDL, a gente precisa pensar no nosso Alberto Browne. A gente sabe que um ambulante, né, ele tem o seu direito, todo mundo tem seu direito de realizar o seu trabalho, mas é injusto com os comerciantes que pagam os impostos, né? Hoje a coleta de lixo também aumentou o valor, e esses ambulantes não querem, quando vêm para Friburgo, muitos de fora, não vêm para ficar afastado do centro, vão lá para o Alberto Browne. Né? Então a gente precisa de mais fiscais de postura. Hoje é um absurdo, Nova Friburgo tem 4 fiscais de postura. Então a gente precisa preencher essa vacância, né? Principalmente com concurso público, valorizando o servidor municipal. Então, assim, é baseado, né, num projeto de governo para todos e todas. É muita coisa, né? Senão a gente vai ficar aqui alongando. Eu não sei quanto tempo, queria saber. Não, você ainda tem mais uns 10 minutos para falar dos seus projetos. Uns 10 minutos. 8 ou 10 minutos. Então, a gente, assim, pensa... Agora eu vou falar um pouquinho do esporte. Né? Nova Friburgo, a gente vai andando em algumas comunidades, a gente vê, igual no Alto do Floresta, no Alto do Rui Sanglar, aqui na Xingu, em Olaria. Você vê que o jovem hoje, em Nova Friburgo, ele está jogado às drogas. Isso é uma realidade que começa com 12, 13 anos. Então a gente precisa de projeto social, a gente precisa que o esporte chegue, né, a esses locais. E a gente tem um projeto muito legal, que é o projeto Amigo do Esporte. A gente sabe do Clube Olifas, né, o Clube Olifas, né, que é um lugar tão importante para Friburgo, hoje está totalmente lá largado. A gente quer, junto ao UERJ, fazer uma parceria para reestruturar o Clube Olifas. Durante a semana, a gente vai querer desenvolver atividades olímpicas, né? Todas as modalidades esportivas. E no final de semana, a gente quer trazer, principalmente, o funcionário público da prefeitura, deixar um clube aberto para eles. E para a gente conseguir essa reestruturação, a gente vai chamar os empresários. E os empresários que foram lá doarem, né, fizerem algumas doações, vai ter o selo Amigo do Esporte. Hoje, uma coisa na nossa cultura, a gente sabe que o Conselho de Cultura não funciona, e hoje a grande reclamação, principalmente do jovem em Friburgo, de quem vive aqui da cultura, toda a classe artística, é que eles não são valorizados. Então eu costumo falar, a gente precisa valorizar a nossa prata da casa. É legal a gente ter um artista de renome vindo a Friburgo, isso é muito produtivo, mas é injusto com a nossa prata da casa. Eles precisam de cursos de capacitação, a gente precisa dar recursos para eles poderem, pelo menos, competir de igual para igual com os artistas nacionais. E a gente quer, por exemplo, vai ter um evento, né, um evento no Country Club, um evento no Sesc, a gente quer botar como obrigatório a presença desse artista local, cantor, músico, DJ, para a gente poder, porque Nova Friburgo já teve, né? Eu sempre gosto de falar, Friburgo virou a cidade do teve. Nós já tivemos aqui grandes artistas, grandes concertos, grandes bandas, e hoje está todo mundo indo embora de Friburgo. Uma coisa muito importante, a gente sabe das dificuldades que os comerciantes, os empresários, eu tive na CCM ontem, a dificuldade que foi para eles manterem os seus negócios, né? São verdadeiros guerreiros. Então a gente precisa que o poder público, além de punir e fiscalizar, se aproxime. A gente quer dar isenção fiscal a esses comerciantes, a esse microempresário. A gente tem um projeto de criar uma rede de incubadoras, que a gente sabe que muitas pessoas têm uma ideia interessante, quer desenvolver o seu projeto, mas infelizmente às vezes não tem acesso e condição. Não tem um contador, um advogado, não tem um registro, como registrar um CNPJ, às vezes falta orientação. E a gente quer também aproximar o nosso agricultor também, criando, né, um centro técnico de apoio ao agricultor, né, junto e botando ele para participar. Né? A gente quer trazer os produtos orgânicos de Friburgo para o calendário que a gente quer fazer anual de eventos. Então, são coisas palpáveis, né, Modesto? A gente aqui não está querendo falar do trem, né, do saudoso trem, das 2 UPAs que foram prometidas, de aeroporto. A gente quer coisas palpáveis. A gente precisa pensar a cidade por 20 anos. Então, assim, eu acho que o principal, né, a gente tem que reestruturar a prefeitura, isso tem que ser rápido, né, fazer esse organograma funcionar. E uma coisa que eu esqueci de falar no turismo, muito importante, a gente quer criar a Fundação de Turismo, que vai ser a empresa mista de turismo. Né, o nosso vice, o Mota, já foi secretário de turismo, e a gente sabe que, por exemplo, o Natal de Luz, que foi feito aqui em Friburgo, foi realizado com o apoio dos empresários. Então, a gente, com essa empresa mista de turismo, a gente vai conseguir
principalmente ter essa arrecadação, buscar essa ajuda com os empresários. E na saúde, que eu também não falei, a gente vai voltar à Fundação de Saúde. Porque hoje o secretariado técnico, né, o secretário de saúde, quem for, não tem poder, né? O comando é dentro do gabinete. Então, o secretário, na verdade, está cumprindo um papel político. E a gente quer priorizar secretariados técnicos. Uma coisa que a gente vai ter muito importante para até ajudar o prefeito a governar. Que eu gosto de falar, o prefeito, ele não tem que ser a maior sumidade, ele tem que ser o maestro para agregar, né, todas as pessoas. E a gente vai criar um conselho de cidade, de pessoas, lógico, que estão com a gente, participando, mas principalmente com apoio popular e de várias demandas. Né? Falei com o pessoal da CDL, o pessoal da Cianf, vamos ter as pessoas da imprensa, porque a gente sabe que Nova Friburgo é uma cidade para todos, a gente precisa de todos unidos. Até porque a gente vai ter um cenário que provavelmente o prefeito eleito tem aí 14, 15 mil votos. Né? 90% da população não vai ter votado nele. Então a gente precisa chamar todos para a gente sentar e pensar Nova Friburgo. Eu acho que a cidade tem que ser pensada a longo prazo. E a gente tem uma chance, né? Se a gente conseguir colocar esse projeto de governo, desenvolver e realmente fazer acontecer, Nova Friburgo tem tudo para voltar a ser aquela cidade que a gente, você, né, com certeza viveu, e eu quero viver nessa cidade, aquela Nova Friburgo que todo friburguense tinha orgulho. Hoje, às vezes, o friburguense vai para Rio das Ostras, vai para Cabo Frio e não gosta de falar de Friburgo, isso é muito triste. Tempo mais ou menos, só para eu saber. Não, você ainda tem mais uns 2 minutos para falar sobre alguma coisa. E assim, a gente quer principalmente, né, ver se a gente rever, né, uma coisa muito importante, um plano diretor aqui em Friburgo, né, do saneamento básico. Né, hoje, além da questão da agência fiscalizadora, muitos lugares ainda não têm saneamento básico. E a gente quer criar também um portal, esse portal até para o cidadão poder dar sua queixa, dar sua reclamação, né, em relação também nessas propagandas com bastante agressivas, né, principalmente na Avenida Alberto Braun. E a gente quer também, existem muitos projetos dentro da prefeitura, engavetados, que a gente quer botar para fora. Estive conversando com o Spinelli também, principalmente em relação à farinha filho, a questão dos alagamentos. Já existem projetos que estão lá dentro e parece que esses projetos, né, ficaram sumidos, escondidos dentro da gaveta. A gente tem que reabrir. A gente tem plantas já dos postos de saúde, principalmente de postos para funcionar 24 horas. Então a gente quer colocar, porque existem muitas coisas boas. O que é bom tem que ser mostrado, né? E o que é ruim a gente tem que cortar pela raiz. Eu acho que... Bem, agora sim, nós estamos chegando aí nos 6, 7 minutos finais. Eu gostaria que você, olhando ali para a telinha, convencesse o eleitor, primeiro a ir votar, né? Para que a gente não tenha um prefeito eleito com 14, 15 mil votos, que vai ser lamentável. E segundo, por que votar 70? Modesto, falar com o pessoal de casa, eu acho que está todo mundo desanimado com a política. Hoje o cenário nas ruas de Friburgo é que 80% do eleitor ainda não decidiu seu voto e muitos não querem votar. Eu tenho ouvido muito que a passagem de ônibus é mais cara do que você pagar a multa no dia da votação. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tudo na nossa vida tem política. O café que você toma, a roupa que você compra, a gravação desse programa que tem política, né, a forma de você conversar com seus amigos, a sua relação no seu trabalho, tudo isso tem política. E somente através da política que a gente vai conseguir mudar, né, o cenário de Nova Friburgo. E, infelizmente, se a gente, principalmente as pessoas do bem, a sociedade civil, não começar a participar da vida pública de Nova Friburgo, a gente vai manter os mesmos de sempre, que eu chamo que são os carreiristas políticos. E eu acho que isso já passou do tempo de mudar. Ninguém aguenta mais essa velha política nociva, porque existe a velha política que foi positivo para Friburgo, a velha política que deixou obras e deixou legado. Mas, infelizmente, como falei aqui no início, há 20 anos Friburgo está largado nessa mediocridade política administrativa. Então, a gente tem que analisar cada candidato. Eu, na minha campanha, não vou falar mal de ninguém, porque a gente tem projeto para mostrar. Mas eu acho que quem já teve a chance e não fez, não vai ser agora que vai fazer. É necessário acreditar num novo, mas um novo com um principal, um projeto de governo e uma equipe
que possa realizar. E isso, nós do Avante, o Dr. Arthur, toda a nossa equipe, nosso vice José Mota, o Schwenk, nós temos isso para Nova Friburgo. E acho que chegou o momento, né? Faltam aí 10 dias, temos uma eleição aberta. Peço para que você tenha muito cuidado, você que está me vendo, me ouvindo e assistindo nesse momento. Cuidado com pesquisas, né? Principalmente pesquisas, às vezes, de Facebook ou pesquisas que são recomendadas por um candidato. Se você analisar o cenário das ruas, ninguém decidiu o seu voto. Então, essa questão também de voto útil, isso não existe nessa eleição. Isso alguns candidatos querem implementar para enganar você. Então, é muito importante que vocês analisem todos, mas principalmente, analise o novo, pense em pessoas novas, porque a Nova Friburgo, se nós errarmos e continuarmos com essa forma de gestão municipal, quem chegar no dia 1º será apenas um gestor de folha de pagamento, só vai pagar salário. Aí Nova Friburgo vai quebrar de vez. E a gente já teve experiência aqui na cidade, né, com grupos de fora que pegaram a administração. A gente paga esse valor, né, até hoje na nossa administração pública. Então analise bem cada candidato e pense, dê chance ao novo, dê chance a quem realmente é friburguense, ama Nova Friburgo e é jovem, tem vontade e tem sonho, né, Modesto, para fazer a nossa Nova Friburgo voltar a ser aquela cidade que todos nós amamos. Pedir para você, no dia 15 de novembro, digitar o 70, Dr. Arthur, para resgatarmos a nossa cidade e levarmos Nova Friburgo novamente aos anos dourados, né? E avançar a nossa Nova Friburgo. Bem, agora você tem seu 1 minuto e pouco para se despedir. Modesto, quero primeiro agradecer a participação aqui mais uma vez, né? A segunda vez que eu venho aqui, admiro o seu trabalho e é muito importante essas oportunidades que a gente tem, de, principalmente, né, mostrar o nosso projeto. A gente não tem muito tempo, né, na TV, eu jogo muito os meus programas lá para a rede social, então quem quiser ver os vídeos mais longos, que os vídeos curtos eu estou colocando na TV, mas na rede social a gente coloca o vídeo completo, é Dr. Arthur Matar no Facebook e no Instagram, @Dr. Arthur. E pedir para você ir lá nas redes sociais, nós temos o link do nosso projeto de governo, tanto no Facebook, tanto no Instagram. Se você quiser mandar mensagem, pode mandar para a página do Facebook, para a página do Instagram. Esse projeto de governo não está fechado. Esse projeto, às vezes a gente vai caminhando nas ruas, principalmente nos lugares mais humildes, a gente vê um comentário, uma ideia que a gente ainda não pensou. Então a gente quer ouvir a todos. É um governo, vai acabar aquela figura do prefeito sentado dentro do gabinete. É um governo para todos e todas. Então, muito obrigado para você, que a gente sabe que as pessoas estão cansadas de política, mas é muito importante a gente ouvir e falar de política, porque vai ser o que vai decidir o futuro, o meu futuro, o futuro dos meus filhos, dos seus filhos e de todos nós. Uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez, Modesto. Bem, eu quero agradecer ao Dr. Arthur, ele esteve comigo na pré-temporada. Eu sei que hoje ele tinha um compromisso político e ele deixou de cumprir para estar aqui com vocês. E eu desejo sucesso, né? Eu sei que sucesso para candidato é chegar à vitória, né? Mas caso ela não venha, você é um jovem, tá? Certamente não vai ser uma eleição que vai tirar o ânimo, né? Mas, como você disse, nós sabemos que grande parte do eleitorado, eu sei que eu sou muito procurado por pessoas que vêm me perguntar em quem votar, né? Quem me pergunta, eu respondo minhas opiniões. Quem não pergunta, eu não posso falar, né? Mas agradeço e daqui a 2 minutos nós estaremos com o terceiro e último candidato, que vai encerrar essa série de 15 candidatos que estão passando pelo Pensando. Voltamos já. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra.
Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dofriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho. Depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dofriburgo.com.br. Estamos retornando com o terceiro e último bloco do programa, trazendo hoje o candidato Alexandre Cruz, que ele é do Cidadania e terá o número 23 nas urnas. Para vocês que não se lembram, ele deveria ter gravado esse programa no dia 2 de outubro, mas foi aquele famoso dia do apagão, que não foi possível gravar com ele, nem levar o programa ao ar. Estamos hoje conversando então com ele. Aqui eu agradeço a presença. E 30 segundos para o seu boa noite, Alexandre. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu quero te entregar o nosso plano de trabalho, nosso plano de governo, passar em suas mãos, para que você também possa ter conhecimento dos nossos projetos para Nova Friburgo. Bem, eu agradeço a apresentação do projeto dele. E vamos tocar o barco em frente. Alexandre, você já é uma pessoa bem conhecida na cidade, mas não custa, se você quiser falar um pouco mais de volta, para quem não te conhece ainda, quem é Alexandre Cruz e o que te motivou a se candidatar a prefeito? Bom, eu sou Alexandre Cruz, casado, pai de 4 filhos, avô de um neto. Em 1992, após 8 anos de vida religiosa, estava no seminário, ia ser padre, eu entrei na política pelas mãos do Dr. Heródoto Mendes de Mello, que você conhece bem. A gente começou a trabalhar nessa campanha eleitoral, com vários conhecidos que até hoje, alguns até militam na política, outros desistiram, mas alguns ainda estão vivos daquela época, que conhecem esse trabalho, e de lá para cá a gente continuou. Eu cumpri aí 4 mandatos de vereador, 3 vezes vice-presidente da Câmara, presidente da Câmara agora por 2 mandatos, fui por 6 vezes secretário da Limpeza Pública de Nova Friburgo, da Secretaria de Serviços Públicos, secretário de Obras, e nos primeiros anos desse governo de 92, do doutor Heródoto, que a gente perdeu a eleição, mas em 94 ele assumiu a prefeitura, eu entrei como diretor de bairros e depois fiquei como subsecretário de Serviços Públicos. E você, o que te motivou, o que te animou a ser candidato, hein? Olha, Modesto, a gente já cumpriu aí uma meta na cidade, nos cargos que nós passamos. Eu já estou há algum tempo já no Legislativo e já participei muito em vários governos como secretário. Fui convidado várias vezes e nunca cruzei os braços. Eu acho que a prova de amor que nós temos na Nova Friburgo é trabalhar por ela, né? Muitas das vezes a gente tem aí, pode ficar no nosso quadrado, na nossa redoma, mas não é isso que um homem público tem que ter. Ele tem que ter no seu coração o desejo de servir. E nós sempre tivemos esse desejo.
Esse momento agora tão difícil que a cidade passa, de um total abandono, uma cidade hoje que você vê que tem 16 candidatos, nós nunca tivemos isso na história da cidade. Você já falava aqui no seu programa várias vezes que não seria diferente, que nós teríamos muitos candidatos. E está a prova aí, nós teríamos 18. Desses 18, 2 desistiram. Estão até me apoiando, a quem eu quero agradecer muito, que é o Adriano Pequeno do Podemos e o Roberto Vermelinge do Solidariedade. Os dois estão apoiando a nossa candidatura com seus respectivos partidos. Mas eu me preparei muito para esse momento. Foram 28 anos dedicando a minha vida a Nova Friburgo, conhecendo a administração pública, conhecendo o legislativo nosso, municipal, e hoje eu me vejo preparado, me vejo com condições plenas para cuidar da cidade, para administrar a cidade, sabendo dos seus problemas, sabendo que não será fácil, que nós teremos muitas dificuldades. A Prefeitura hoje tem, em todos os setores, inúmeros problemas, começando pela saúde, que hoje é o maior problema da cidade, né? As concessionárias, nós temos hoje a empresa de ônibus que, mais uma vez, deu deserto. A gente está aí com um contrato que não existe, porque venceu a licitação em setembro de 2018 e até então não se teve uma licitação correta. Eu acho que o desafio do novo prefeito, penso que o desafio do novo prefeito é, sem dúvida nenhuma, já nos primeiros dias, preparar uma nova licitação correta, ouvindo a sociedade civil organizada, para que haja, de fato, na empresa que vir a ganhar essa licitação, ter um compromisso com Nova Friburgo, ter um compromisso com os bairros. As pessoas hoje estão sendo muito prejudicadas. Cortaram algumas linhas, alguns horários foram diminuídos, então a gente tem que ter essa preocupação, porque as pessoas, além daquela que dependem do transporte para trabalhar, tem também essa questão daqueles que vêm à cidade, vêm ao médico, vêm fazer suas compras, então são vários problemas que a gente tem que resolver. Por isso que eu me coloquei à disposição, porque eu acredito que o homem público ele tem um dever cívico, e Nova Friburgo espera de cada um que hoje se colocou a essa disposição de ter ali, né, um comprometimento com a cidade, um conhecimento, e eu me vejo preparado. Como eu disse no início, eu me preparei muito nesses 28 anos para servir a Nova Friburgo, para cuidar de Nova Friburgo, para administrar Nova Friburgo. Eu quero ser o prefeito, eu quero ser o síndico, quero ser aquele que vai estar na rua, vai estar nos bairros, ouvindo a sociedade, discutindo. Agora, claro que com isso, você vai ver no nosso programa de trabalho, no nosso programa de governo, que eu não vou criar ilusões para ganhar a eleição. Nós estamos oferecendo ali o que, de fato, é possível, foi estudado por uma equipe técnica, com condições plenas de acontecer e vendo as condições, principalmente financeiras do município. Nós sabemos perfeitamente que a arrecadação vai cair muito. A pandemia ainda vai um bom tempo ainda, ela ainda vai se alongar um bom tempo. E nós temos que ter essa preocupação de, durante a pandemia, fomentar a economia de alguma forma. Eu vejo com muito bons olhos e já preparando bons projetos para a área, que nós só vamos conseguir fomentar a economia de Nova Friburgo nesse momento com o turismo. O turismo hoje ele vai ser responsável de trazer para Nova Friburgo, através da gastronomia, através da hotelaria, através do artesanato, que está crescendo muito em Nova Friburgo, a gente poder fomentar a economia local. Nós vimos muito bem o que as empresas passaram, que os comerciantes passaram, o setor produtivo da cidade, nesse período de pandemia, sofreu muito, o desemprego hoje em Nova Friburgo cresceu, e cresceu muito rápido, então não vai ser só a gente querendo aí ajudar as famílias, sem dar condições delas, pescarem os seus peixes e prover a sua alimentação, o seu sustento familiar, que nós vamos resolver. Então eu acredito muito que essas parcerias vão acontecer e nós estamos dispostos a isso. Bem, de certa forma você já respondeu em parte a segunda pergunta, mas eu vou lhe dar bastante tempo até, que o programa você vai ter pelo menos aí uns 18 minutos para falar sobre o que você quer fazer diferente, como você disse, de uma cidade que passa por uma série de problemas, né? Onde a administração pública municipal não tem sido, digamos, considerada eficiente. Então, fique à vontade, você tem um plano de trabalho. Eu vou começar então pelo nosso plano de trabalho, pela saúde. A saúde do nosso município, todos nós reclamamos muito do atendimento do Raul Sertã, mas nós nos esquecemos também, muitas das vezes, que ele atende a mais de 12 municípios, Modesto. O hospital, ele não é regional, mas atende como se fosse. E nós não vamos deixar de atender. O candidato que chegar aqui, nessa poltrona ou em qualquer lugar, e dizer que vai acabar com isso, é mentira. Nós estamos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Todos esses municípios continuarão ainda tendo que usar. Não vai ter jeito. Nós somos uma cidade polo, tem ali o hospital, cria-se aqueles consórcios que muitas das vezes, você me desculpa, não resolve nada. Nova Friburgo já fez vários consórcios, né, com as cidades circunvizinhas.
e acaba não resolvendo. Acaba o problema da população de Nova Friburgo aumentando, os municípios continuam trazendo para cá e vão ter que continuar trazendo. Então, qual vai ser o nosso primeiro ponto? Nós vamos criar, quero deixar claro, não é um hospital, vamos criar a Clínica da Mulher. A Clínica da Mulher vai ser separada, vai tratar única e exclusivamente da saúde da mulher. Nós vamos tratar do tratamento de colo de útero, mamografia, exames e, acima de tudo, os preventivos. As mulheres serão tratadas ali com diferencial. Portanto, elas não irão mais ao Raul Sertã. Aí vocês vão me perguntar, os postos de saúde. Eu vou falar agora no segundo plano. Nós vamos voltar, e você um pouquinho, nós temos a mesma idade quase, nós vamos falar do Prontil. Você se lembra do Prontil? Claro. Pronto atendimento Prontil. Pronto atendimento infantil. Todas as mães nossas daquela época lembram-se que qualquer dor de barriga da criança, qualquer dor de cabeça, qualquer machucadinho, era para o Prontil. Prontil que atendia as crianças de 0 a 12 anos. Nós vamos fazer também com que o Prontil atenda as crianças de 0 a 12 anos e mais. Eles não vão ter mais esse atendimento de urgência no Hospital Raul Sertã. O Prontil vai usar ali todo o equipamento, os médicos pediatras, enfermeiros especializados para cuidar da saúde da criança, que também não é um hospital. Eu não vou dizer aqui que eu vou criar mais um hospital se nós não estamos dando conta de cuidar de um. É uma clínica também, né, especializada, que vai atender 24 horas, como a Clínica da Mulher. É para descentralizar a saúde. Mas o mais importante do nosso programa na saúde vai ser um programa desenvolvido pela UERJ e pela Unirio, que nós estamos trabalhando há mais de 6 meses. O Dr. Santini aí nos ajudou muito nesse sentido, para que esse projeto seja implantado no nosso governo. Esse programa, Saúde em Boas Mãos, vai estar no celular nas suas mãos. A gente vai poder ali descentralizar a saúde, fazer as marcações, acabar com as filas e todo o que acontece hoje na saúde da cidade, ela sendo informatizada, vai ser através do seu celular. Você vai ao posto de saúde, você vai ao hospital, você vai à UPA e o seu diagnóstico será ali feito através do médico pelo prontuário dentro do seu celular, num aplicativo. O aplicativo que vai existir e que você não vai precisar mais pegar essas filas de madrugadas e muito menos ter que estar diretamente lá com o seu médico para uma receita e até para mostrar um exame. Você me pergunta como será feito isso. Isso não será feito no primeiro momento, em 2, 3 meses. Nós temos de 1 a 3 meses para a primeira etapa, depois até o 6º mês e até o final do ano de 2021. Vocês nos dando a honra de ser o prefeito de Nova Friburgo, a saúde estará com um novo jeito de ser, de tratar o cidadão. Mas também não adianta tratar o cidadão se nós não tratarmos aqui aqueles que tratam a saúde do cidadão. Os médicos, os enfermeiros, todos os colaboradores da saúde. Nós temos que preparar urgentemente, e os todos que vêm aqui falam, mas vai ter que ser. E o prefeito que sentar lá vai ter que se preocupar em fazer tão logo comece o governo o plano de cargos e salários. É inadmissível que alguém hoje que tem a mesma função, um ganhe 3, um ganhe 2 e um ganhe 1.000. E como é que acontece isso? Porque aquele que tem o padrinho político, Modesto, ganha mais. O que não tem vai ficar naquela tabela que ali tem base. E a gente não pode mais concordar com esse tipo de coisa, principalmente na saúde. A saúde de Nova Friburgo está doente, as pessoas querem uma expectativa melhor de saúde para ela, e eu posso dizer isso sem demagogia nenhuma, com uma propriedade muito grande, porque eu nunca na minha vida, já falei em vários programas que tive a oportunidade de estar com você, eu nunca possuí plano de saúde. Isso é uma opção minha. E não é opção agora, porque eu estou na política, não. Eu tenho 49 anos. Nos meus 49 anos de vida, eu nunca possuí um plano de saúde. Eu sempre fui usuário do sistema SUS. Então, eu posso dizer, podem procurar, podem fiscalizar, podem fazer qualquer pesquisa aí, se eu tiver um plano de saúde, ou na minha vida ter obtido tal, eu renuncio aí à candidatura. E que não seja, eu seja contra quem tenha um plano. Não, isso é uma opção minha, uma opção que eu sempre tive. Até porque você sabe, como contribuinte também que é, o quanto a gente paga no INSS. Uma taxa alta. Então você paga ali como se fosse praticamente um plano de saúde. Então eu acredito muito que nós vamos ter uma saúde de qualidade, vamos chamar os médicos, vamos chamar a categoria para a conversa, para a responsabilidade. Claro, cuidando do setor, mas cuidando também das pessoas. O que nós queremos no nosso governo é cuidar de gente. A questão da zeladoria que eu tenho falado tanto. O que é a zeladoria? Eu aprendi muito com o Dr. Heródoto, que tem que se fazer uma vez só, fazer bem feito. Quem faz bem feito, faz uma vez só.
A zeladoria, ela vai cuidar da recuperação dos pontos de ônibus, da operação tapa-buraco, da capina, da limpeza de rua, da tampa de bueiro, enfim, ela vai cuidar do bairro, da cidade e da iluminação, que hoje é precária na cidade. Paga-se uma taxa alta de iluminação e não se tem um resultado positivo. Essa é a grande realidade. Prova disso, a empresa que aí estava, todos nós vimos, foi aí cancelado o contrato pela Justiça, um contrato milionário que não deu em nada. E nós vamos ficar aí até o final do ano sem iluminação em vários bairros da cidade, em vários distritos, como tem acontecido. Essa zeladoria, ela vai ser um departamento que vai trabalhar em conjunto. A Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Públicos, as Secretarias de Olaria e Conselheiro Paulino e também a Secretaria de Agricultura, porque hoje nós temos aí uma área rural que precisa muito desse atendimento, não só nas estradas vicinais, mas também nos povoados, nas comunidades rurais, que as pessoas, muitas das vezes, aqueles que não são produtores, optaram por morar ali, querem ter uma qualidade melhor de vida e têm o direito de ir e vir, mesmo morando ali na zona rural, mesmo não sendo produtor. Então, nós vamos dar essa atenção pela zeladoria a todos os bairros e distritos do nosso município. Como vai acontecer isso? Vai acontecer também num aplicativo que você vai fazer a sua reclamação. Vale ressaltar, nós corremos muito e muitos até, como eu sempre achei, que a tecnologia é um bicho-papão. E não é. Nós vamos ter que ter a cidade inteligente funcionando, a Secretaria de Ciência e Tecnologia vai ter que criar junto conosco esse programa, abrir esse leque para que as pessoas possam, sem precisar sair de casa. Hoje, na zona rural, a gente tem vários lugares que já tem a internet, nós vamos melhorar a internet de qualidade, trazer parcerias e, principalmente, um centro tecnológico que possa estar aí nos orientando e fazendo com que a gente possa aumentar esse tipo de serviço. A zeladoria hoje ela vai ser muito importante para cuidar da manutenção e principalmente do trato do seu bairro, com uma cidade bonita, com uma cidade organizada e com um bairro valorizado. O cidadão quer ter beleza no bairro, quer ter cuidado, quer ter a calçada, quer ter a rua preparada e nós vamos fazer isso. Cultura. Nós temos um plano muito especial para a cultura. Eu estava vendo ali recentemente os orçamentos da cultura. Olha, Modesto, chega a ser vergonhoso. A gente tem hoje uma preocupação muito grande, porque nós temos lá o Teatro Municipal Laércio Ventura, lá no Suspiro. Muitos poucos aí usam o teatro. Nós queremos levar a cultura também para o bairro. Nós queremos valorizar os nossos artistas municipais aqui de Nova Friburgo, locais, os artistas locais que hoje têm na esperança de um governo que vai atendê-los, que eles não precisam sair da cidade. A gente vai criar ali na Praça Getúlio Vargas, junto ali onde é o antigo fórum, onde tem hoje a usina cultural, nós vamos criar um corredor cultural ali. Vamos fazer, que era um grande sonho do ex-prefeito Heraldo Bento de Mello, já que foi obra dele, o Centro de Arte. Nós vamos voltar com aquela obra, fazendo com que os artistas sejam ouvidos. De que forma ele tem que funcionar. Não da forma que está sendo feito hoje, de goela abaixo, sem ouvir os interessados, sem ouvir quem entende de cultura. Nós vamos fazer um governo de diálogo. Esse corredor cultural, ele vai estar trazendo várias ações benéficas para a população, com entretenimento de qualidade, com artistas locais. Mas mais do que isso, nós vamos criar ali a Caravana da Cultura. A Caravana da Cultura vai levar ao seu bairro, aos seus distritos, na sexta, no sábado e no domingo. Claro que nós vamos fazer sorteio nesses bairros, teatro e cinema. Esse caminhão que vai levar o teatro, que vai levar o cinema, ele vai estar preparado, ele vai ser do município, para a gente poder, junto a um secretário de cultura que entenda da pasta, que a gente possa levar o entretenimento àquela família, ao trabalhador, ao marido, à esposa, aos filhos, ao pai e à mãe que trabalham de segunda a sábado e muitas vezes de domingo a domingo, para que ele possa chegar em casa no final de semana e poder ter lá, né, dentro do que oferecer o governo, um cinema de qualidade, um teatro de qualidade e poder ter ali, se extravasar de todo o trabalho, de tudo aquilo que ele leva no seu dia a dia. Nós vamos também valorizar a Praça Getúlio Vargas no Coreto, fazendo ali eventos nos finais de semana, não só para o turista, mas também para a população friburguense. Vamos incentivar mais as nossas bandas, tanto a banda campesina quanto a Euterpe, para que elas possam cada vez mais trazer a banda na praça e fazer com que aqueles que, assim como eu, são apaixonados por banda, possam ter essa oportunidade de, nos finais de semana, ver o que nós temos de melhor, porque nós temos músicos aí que vão para fora do país e não são valorizados, Modesto. A gente tem que cuidar da prata fina da casa e nós vamos ter esse entendimento junto à Secretaria de Cultura. Passando aqui para obras.
Nós sabemos perfeitamente que hoje na Nova Friburgo se encontra um verdadeiro queijo suíço. Isso é fato na cidade. Os carros, a manutenção dos veículos, as pessoas não aguentam mais ter que ficar ali nessa situação de que cada dia mais quebra carro, vai para a oficina e não tem com quem recorrer. Eu conheço bem da usina de asfalto. Fui eu que em 2015 coloquei ela para operar. Foi me dado 60 dias e em 45 dias eu coloquei ela em operação. Já vão fazer 4 anos que a usina está parada, está desligada. Não foi produzido um grão de asfalto. E diga de passagem, asfalto quente, asfalto de qualidade. Nós vamos, nos primeiros dias também do nosso governo, começar uma licitação séria para poder fazer com que a usina possa trabalhar e voltar a todo vapor, a começar a organizar a cidade. Não só nas operações tapa-buraco, mas também pavimentar aqueles bairros que ainda estão em terra e chão batido, mas principalmente levar à zona rural asfalto de qualidade, para que o produtor possa escoar aí na zona rural, através das estradas vicinais, a sua produção. Aquelas estradas que nós temos aí, o turismo ecológico, o turismo rural, nós vamos voltar com a patrulha mecanizada. A patrulha mecanizada vai tratar única e exclusivamente de, na época da estiagem, cuidar da sua estrada, com a roçada, com as valetas, com as sarjetas e, acima de tudo, com a forração. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer com bica corrida, mas nós vamos comprar aí uma trituradora e vamos fazer como no Paraná, que todo aquele material recolhido na cidade, das famílias, com as caçambas que nós vamos colocar junto à zeladoria, esse material, e você conhece bem obra, você já trabalhou com isso, nós vamos aproveitar esse material de entulho, vamos reciclá-lo e ele vai ser retornado às estradas. O Paraná tem feito isso. Olha, Modéstia, é uma grande economia para o município. A forração das estradas vicinais, fazendo com que dê ali às pessoas o direito de ir e vir, e que na época da chuva eles não fiquem ilhados, eles possam ter ali a oportunidade de ter uma estrada batida, preparada, com rolo, com maquinário, com tudo que a estrada tem que ter. Essa patrulha mecanizada vai trabalhar todo esse período da estiagem. Vamos falar agora da nossa educação. A educação do município hoje passa por um grande problema, não só por causa da pandemia. Obviamente, a pandemia atrapalhou e muito. Nossas crianças estão há 9 meses sem estudar. Nossas crianças não tiveram acesso nenhum a nenhuma educação nesse período. E, lamentavelmente, o governo não se programou. O governo não teve um planejamento em aproveitar esse momento, fazer parcerias e aproveitar aí o orçamento da secretaria para reformar, para dar recuperação às escolas e creches que estavam precisando. As escolas ficaram paradas, as creches ficaram paradas, era o momento de poder se fazer alguma coisa e não foi feito. Nós sabemos perfeitamente que o Plano Nacional de Educação tem um projeto da escola integral. Nós não vamos conseguir fazer isso no primeiro momento. Nós vamos tentar, no segundo ano, fazer com que a escola integral já comece a ser implantada na Nova Friburgo. Mas é um compromisso nosso, que até o final do mandato a gente possa ter definitivamente a escola integral no nosso município. Enquanto isso, nós já vamos iniciar com a escola estendida. O que é a escola estendida? O seu filho, sua filha, que estuda de manhã, na parte da tarde ele vai para o núcleo. E ali ele vai ter uma educação diferenciada, com uma aula de línguas, com canto, também com taekwondo para o menino, com balé. Aquela menina que quer fazer o balé e não pode. Ela vai sair de lá às 5h30 da tarde, a criança alimentada, para sua casa. E, além do mais, também dentro da educação, mas interligado à cultura, nós vamos voltar com a oficina Escola de Arte, que foi um crime acabar com ela, porque ela traz para a criança uma esperança de dias melhores, não só para o seu intelecto, mas para ela poder ter ali a oportunidade que o filho daquele que tem condições de ter um salário melhor pode dar, e o filho do trabalhador não. Então nós vamos retornar urgentemente com a oficina Escola de Arte. A educação hoje precisa ser valorizada. Os funcionários passarão também, no mesmo plano de cargos e salários, uma modificação geral. Já existe um projeto de lei que há a necessidade hoje e vai ser obrigado ter ali um profissional de educação física nas escolas. Nós vamos preparar aquelas quadras que existem já em algumas escolas e criar mais meios que essas crianças que hoje não têm, possam para bairros mais próximos, juntos desse núcleo, para ter acesso àquilo que o filho daquele que tem condições pode, porque que o filho do mais humilde não pode. Então nós vamos fazer um governo voltado para todos. Nós vamos passar agora para a situação da área do esporte. O esporte na Nova Friburgo, todos nós falamos nele.
é bom para a saúde, é bom para muita coisa. Mas não tem acontecido. Nós não temos um calendário esportivo na cidade, as nossas quadras estão abandonadas, os profissionais não são valorizados e, além do mais, é necessário que volte aquelas antigas copas que existiam nos distritos, nos bairros, aquelas copas rurais, que os veteranos participavam, que as crianças participavam e, principalmente, as escolinhas de futebol. Mas não é escolinha de futebol que nós vamos dar dinheiro, com todo o respeito, aí para ONGs que vêm de fora, ganham um dinheirão e não resolve nada. A prefeitura tem profissionais qualificados. Nova Friburgo tem pessoas qualificadas para fazer esse trabalho aqui mesmo, sem nós precisarmos de trazer pessoas de fora. Nós queremos cuidar do seu filho como se fosse o meu filho. Esse é o nosso compromisso. Além do mais, nós vamos voltar aí a Lumiar, que já teve aí a canoagem, que já teve vários esportes radicais e hoje estão parados. Lumiar e São Pedro, várias vezes foram aí matérias de Jornal Nacional, até de Globo Esporte, quando falava-se naqueles esportes radicais. Hoje nós não temos mais. O ciclismo, nós vamos preparar um calendário para que o ciclismo da cidade possa voltar a todo vapor. Nós vamos falar agora da questão do urbanismo na cidade. Há um sonho de todos de fazer ali com que acabe definitivamente com as enchentes na Praça Getúlio Vargas e principalmente com aquele aguaceiro que desce pela Farinha Filho, né? Augusto Spinelli, um pedacinho que vem ali da Monte Líbano por trás, enfim, em frente ao Colégio Nossa Senhora das Dores, em frente à Câmara Municipal. Se nós não fizermos um trabalho sério, e prefeito nenhum gosta de mexer debaixo da terra, isso é uma coisa que acontece. Cada prefeito que vem não quer mexer, não quer trabalhar com isso. Nós vamos fazer ali um projeto voltado para fazer um bom escoamento, drenagem e aí sim, com novas galerias, preparando toda aquela região para que os comerciantes do centro da cidade não passem mais por isso. Transparência, que nós vamos ter... Você tem mais um minuto só nesse... Transparência. Eu escolhi um vice da Polícia Federal, Felipe De Luca, ali do Paysandu, da família De Luca. Policial federal de 23 anos de carreira. Está comigo nessa luta, acreditando em Nova Friburgo. No nosso governo, nós temos a absoluta certeza que ele vai estar ao meu lado, nós não vamos admitir, em hipótese alguma, a corrupção. A corrupção vai ser zero. Por isso que eu escolhi um policial federal formado, preparado no combate à corrupção. Eu tenho o melhor vice-prefeito com respeito aos demais para o combate à corrupção no nosso município. Nós não vamos admitir, em hipótese alguma, qualquer tipo de corrupção no nosso governo. No nosso governo, cada tostão, cada centavo de cidadão será retornado ao cidadão em obras, em saúde e em educação, em tudo aquilo que a cidade precisa. Bem, candidato, nós estamos chegando ao final. A terceira pergunta não é bem uma pergunta, é mais para você olhar ali para a câmera que o nosso caro Johnny está mexendo e dizer para o cidadão friburguense, primeiro, por que ele deve votar, em segundo, por que votar 23? Olha, como eu falei, eu me preparei muito para esse momento. O garoto que conhece a cidade, que conhece todos os bairros, que conhece os problemas da cidade e que se dedicou a todo esse tempo a aprender humildemente, a não fazer ninguém de degrau e a chegar até aqui com a humildade, sabendo que o Nova Friburgo precisa avançar, que nós temos que voltar ao tempo do Heródoto, do Paulo Azevedo, desses prefeitos que fizeram sua história, que sempre estiveram ao lado do povo e que a política foi mudando, não fizeram lideranças políticas. Hoje, Nova Friburgo tem 16 candidatos. É muito importante que nesses 16 candidatos vocês escolham um. Não deixem de votar, vão às urnas no dia 15. Escolha alguém que possa mexer com seu brio, mas que, acima de tudo, acredite que possa mudar essa história de Nova Friburgo e que você sinta nele a esperança de dias melhores. Nova Friburgo ainda tem jeito. Nova Friburgo é uma cidade bucólica, é uma cidade maravilhosa. A gente ainda pode andar na Alberto Braun, nas ruas da cidade, mexendo no nosso telefone, no nosso celular, coisa que no estado do Rio de Janeiro são poucas as cidades que a gente ainda pode viver assim. Nova Friburgo tem que ser cuidada, ela tem que ser amada. Falar que ama Nova Friburgo é muito fácil, porque ela nos dá essa grandeza. Mas amar Nova Friburgo tem que ser com uma prova de trabalho, de dedicação. Eu quero muito ter a honra de ser o seu prefeito, de governar, de cuidar, de administrar Nova Friburgo, de ser o síndico, aquele que vai cobrar, que vai executar as obras, mas que também, no final da obra, vai apresentar o balancete de tudo que foi gasto, com o dinheiro sendo respeitado. Nós queremos formar ali um novo secretariado, um secretariado técnico.
nós vamos fazer já no primeiro momento uma reforma administrativa, mandando para a Câmara a reforma administrativa que vai ser bom não para o prefeito, mas vai ser bom para a cidade. O que eu quero é me colocar à disposição de Nova Friburgo. Me dê a oportunidade, no dia 15 de novembro, de ser o prefeito de Nova Friburgo, de cuidar de você, de cuidar da sua família e de, acima de tudo, me dedicar a cada instante para estar ao seu lado nas ruas dessa cidade. O meu muito obrigado, Alexandre Cruz, prefeito 23. Bem, candidato, agora eu vou te dar 1 minuto para você se despedir. Primeiro, fala da sua companhia, que eu tenho perguntado a todos. Eu estou aqui com o Pablo Machado, que tem nos ajudado muito na comunicação, que, aliás, eu quero cumprimentar que aniversariou agora semana passada, dizer da alegria, como eu disse, de estar aqui, e agradecer às famílias friburguenses, a minha família que entendeu que era o nosso momento de estar aí se dedicando à cidade, e as pessoas, a todo o povo friburguense que tem me recebido com tanto carinho, com tanto respeito. E quero agradecer a você, De Luca, que está deixando aí, se licenciou da Polícia Federal para estar comigo nessa luta, acreditando em Nova Friburgo. Eu tenho certeza que você ao meu lado vai me ajudar a governar e nós vamos cuidar de cada centavo. Por isso que eu escolhi você, um homem sério, policial federal, que acredita nessa cidade e que quer dar a ela tudo aquilo que ela fez por você e por sua família. Eu e Felipe vamos cuidar de você, vamos cuidar da sua segurança, vamos cuidar da sua família. Bem, eu quero agradecer primeiro ao amigo Pablo Machado que está aí e a você, Alexandre, que nos deu esse privilégio de entrevistá-lo. Nós conversamos, estamos encerrando essa série de 15 entrevistas. O único não entrevistado foi porque não compareceu ao sorteio quando nós fizemos, aí um problema dele, não é nosso. Mas quero agradecer a todos esses 15 candidatos que passaram pelo programa. Você está encerrando essa série. E esperamos que a gente tenha colaborado com vocês de alguma forma na escolha do futuro prefeito. Lembrando que se fizermos uma escolha ruim, serão 4 anos de arrependimento. Então, Alexandre, você simplesmente nos deu essa chance de encerrarmos, eu considero, com chave de ouro, essa programação com os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. Conversamos com 15. Eu tenho certeza, a mim pelo menos foi muito útil, como eleitor, e eu tenho certeza que foi a vocês também. Agradeço principalmente ao Johnny e ao Marconi, que me ajudaram a fazer esse programa, a todos os 15 candidatos que passaram por aqui, e, claro, a você que está do outro lado da telinha, que nos privilegiou. Até uma próxima oportunidade. Semana que vem já voltaremos à programação normal, com 1 hora de duração. E que no dia 15 nós devemos ir às urnas, é uma obrigação nossa, eu chamo de direito, mas nós devemos ir às urnas porque quem abre mão do voto, depois tem que ficar calado. Eu falei para uma pessoa hoje, estava me visitando lá na minha casa, ela disse que não vota. Eu falo assim, por causa de você não votar, você não está ajudando em nada a gente. Você vai ter que ficar quieto nos próximos 4 anos se você não for votar. É isso que eu exorto a todos. Vote. Tem 16 nomes, não é possível que não tenha um nome que seja do seu interesse, tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.